Quando a gente fala de contatos e bobinas virtuais, eu me refiro a algo que está somente dentro do CLP. Não existe hardware para isso. Ainda que as bobinas que são saídas também, como a gente usou Q1, Q2, Q3, aqui Q1, ó, por exemplo, elas não existem como hardware na saída. As saídas têm relés, de verdade, que fazem ela. Mas existem bobinas e contatos que são criados só dentro do software. E a tarefa vai ser razoavelmente desafiadora, tá, Isabelle? Não vai ser tudo aquilo. Não é aquele desafio forte mesmo, mas vai exigir um pouquinho de exercício em cima. Quando a gente fala de bobinas e contatos virtuais, então eles são criados dentro do software e, como eles não são ligados às saídas, eles não usam a nomenclatura Q1, Q2, Qn, que é seguido de um número, mas eles usam o símbolo aqui que é um M, então M seguido de um número, e várias delas estão marcadas também como flag. Flag que seria uma condição que só existe dentro do software, algo marcado lá dentro. Não é uma condição que vai gerar uma saída diretamente. Então, eu posso inserir essas bobinas virtuais, e uma vez que eu inserir uma bobina virtual ali, que não vai diretamente para uma saída, eu posso usar o valor dela para acionar outros contatos. E da mesma forma que eu posso repetir contatos de entradas e contatos auxiliares de bobinas que são saídas mesmo, eu posso usar quantas vezes eu quiser, essas bobinas virtuais também criam contatos virtuais que eu posso usar quantas vezes eu quiser. Eles servem para funções auxiliares de fato, porque eles não são ligados diretamente na saída. Então eu não tenho como. Se eu criar um diagrama que não vai para nenhuma saída em nenhum momento, ele não serve para nada, porque não vai acionar nada. Eu só vou ter entradas e essa informação gerada, essa lógica que eu criei ali dentro, não vai gerar nenhuma atitude no mundo físico, né? São, na verdade, sinais que podem ser usados para sinalização de forma combinacional, criando lógica dentro, ou também para armazenar informação de forma sequencial. Cada um deles seria equivalente a um bit. Então, essas bobinas virtuais, quando a gente fez aquele acionamento com retenção, a gente usava uma saída Q1 e os contatos auxiliares da saída Q1, que a gente acabou de ver aqui agora até. A saída Q1 era acionada e o contato auxiliar de Q1, vamos dizer, armazenava essa informação, memorizava ela. A mesma coisa a gente pode fazer também com essas bobinas virtuais. Uma bobina virtual pode servir como o próprio selo do próprio contato, então fazer a própria retenção. Eu chamo a atenção aqui que essa lista de bobinas virtuais tipo M, a gente adiciona uma bobina, a gente tem uma lista enorme. E são várias, eu até vou verificar que são quantas bobinas virtuais que existem disponíveis. Se eu olhar aqui pela nomenclatura, Q1 até Q16 são saídas, tanto que está output aqui do lado. E aqui embaixo, aqui em cima melhor, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Pulo M8 por um detalhe. M9, M10, M11, segue até M24. São essas bobinas virtuais, que só existem no software, eu posso usar funções internas do software, gerar uma lógica, fazer uma memorização de alguma condição. E aí voltem aqui na M8, que está escrito Initialization Flag, a M25, a M26 e a M27, que são funções especiais. Por exemplo, a M25 ela vai fazer ligar o backlight, que é a luz de fundo do display do CLP. Então, quando a gente tem o CLP, aquele displayzinho dele aqui, e a gente pode, dentro do diagrama ladder, fazer ligar a luz de fundo dele. Isso pode, por exemplo, a gente poderia fazer piscar essa luz de fundo para chamar a atenção do operador de alguma coisa que apareceu aqui. Ou simplesmente a gente pode ligar ela para que ela fique sempre o tempo todo ligado. Então é uma função especial do CLP, não tem a ver com a linguagem ladder ter alguma função especial, esse número M25. Mas esse fabricante de CLP criou uma forma de você ligar e desligar aquela backlight, aquela luz de fundo do display, que é acionar o contato M25. O contato M26 também, TD backlight, que eu não tenho certeza, teria que olhar no manual desse CLP o que significa TD backlight, mas eu tenho a impressão que é o teclado. E esse M27 tem uma outra função específica que também a gente vai ter que olhar no manual se a gente quiser usar ele. Da mesma forma, o M28 também tem uma flag específica, uma função específica, uma função especial. Então, se vocês querem usar simplesmente no ladder para fazer funções do ladder de vocês, a gente usa entre M1 e M7, M9 e M24. Isso aqui é um detalhe do CLP da logo aqui, dessa série de CLPs. Talvez outros CLPs tenham muito mais contatos virtuais disponíveis, porque, afinal, eles são em software. Não precisa ter portas, não precisa ter pinos, entradas, saídas, parafusos.
mas muito bom. Então a gente viu que são contatos virtuais. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu desenhei um diagraminha mínimo, pequeno aqui, com o uso desses contatos virtuais. Eu vou puxar ele aqui dentro do meu Logosoft. Então, é um diagraminha pequeno em que eu tenho uma entrada I1, eu tenho um contato auxiliar M2 normalmente fechado, eu tenho um contato do M1 normalmente aberto e a própria bobina do M1. Quando eu vou construir esse diagrama, primeira coisa eu tenho que botar a bobina M1, senão não aparece o contato auxiliar dela. E eu também tenho que botar a bobina M2 para aparecer e eu poder inserir o contato auxiliar dela. Se não existe a bobina, eu não consigo usar o contato auxiliar. Que faz sentido. Eu vou entrar na simulação dele aqui. Eu apertei F3, mas também posso ir aqui em Tools, Simulation. E já partiu inicialmente aqui como ligado. Mas eu acho que não... A condição mais normal é que inicialize como desligado, olhando só a parte de cima. Essa parte de cima é um esquema de retenção bem simples, como a gente já viu. Quando eu pressionar I1, ele vai alimentar a bobina M1, que vai acionar o selo aqui do M1 virtual também, contato virtual. Então, der um pulso aqui no I1, beleza. Já ligou. O que eu fiz aqui embaixo, usando a bobina M2? Eu fiz com que a bobina M2, ao ser acionada, ela abra o contato normalmente aberto, ligado a ela, perdão, o contato normalmente fechado, que está ligado à bobina M2. Então, uma vez que a bobina M2 ligar, ela vai desligar o M1. E para que ocorra essa condição, eu tenho que ligar I1 e tem que M2 estar ligado. Perdão, a bobina virtual I1 tem que estar ligada e eu tenho que pressionar a entrada I2 para que isso aconteça. Então, não tem uma grande função aqui, eu só montei esse diagrama para mostrar para que servem esses contatos virtuais. Da forma que está montado, ele não serve para nada porque não tem nenhuma saída para o mundo físico, então não vai acontecer nada das saídas do CLPs. As 4 saídas a relé vão ficar simplesmente desligadas. Ele não atua sobre nada no mundo real. Esse aqui é só um exemplo. Se eu quisesse atuar no mundo real, eu poderia pegar um relé de verdade aqui, botar aqui, eu posso escolher a saída que eu quiser, por exemplo, Q2. Aí eu posso pegar e fazer uma lógica entre M1 e M2. Se eu quisesse fazer uma lógica usando o contato auxiliar de M1, eu boto aqui, procuro na lista o contato auxiliar de M1, M1 Relay Coil aqui, que é um contato virtual, né? Não existe, não vai para nenhuma saída. Eu posso adicionar outro contato se eu quisesse criar, por exemplo, usando a saída I3. E para criar uma lógica AND entre eles, eu ligo eles em série aqui. Então, as duas têm que estar acionadas simultaneamente para a saída Q2 ligar. Agora sim, se eu for realizar isso aqui, eu posso ligar I1, reteve a condição de que o M1 está ligado, e ao ligar I3, aciona a saída. Agora eu tenho alguma coisa na saída. Antes disso não tinha nada na saída, se eu não utilizasse nenhuma das bobinas Q. E como a gente pode ver, reteve a função do M1. Mas ao pressionar uma vez o botão I2, num tempo muito curto aqui, que é quase invisível, M1 está ligado. E no momento que eu pressionar I2, muito rapidamente, ele vai alimentar a bobina I2, que vai fazer abrir o contato M2 normalmente fechado e vai desligar M1 e vai desligar M2 também. Então isso aqui é tão rápido que é um piscar de olhos. Não sei se vocês conseguem ver pela minha tela espelhada aí. Quando eu clico aqui rapidamente, desligam os dois então. Então esse é o uso das bobinas virtuais aqui. Se eu quisesse adicionar uma bobina virtual M3 ou um contato virtual de M3, eu tento botar ele aqui. Vamos procurar cadê o contato virtual de M3. Contato virtual de M1, M2, não tem o contato virtual de M3. Aí entra essa questão. Primeiro eu tenho que botar a bobina de M3. Então, Relay Coil, que é uma bobina. Vou procurar o M3 aqui na lista. M3. Entrou ali. Agora eu consigo procurar na lista de contatos virtuais e o M3 surge aqui. Então agora eu consigo mudar para M3. Bom, isso aqui é a apresentação dessa funcionalidade. Não tenho mais nenhuma surpresa, vocês já sabem usar uma bobina em contato no diagrama de comando. Então, basicamente, é dizer, esses aqui não vão estar ligados às saídas, a gente pode usar para outras funções internamente.
E o passo seguinte, a gente vai dar uma olhada nos temporizadores. O que vocês viram de temporizadores lá em acionamentos até o momento? Acionamentos agora está com a professora Marina? É isso? Isso. E o que vocês viram sobre temporizadores lá? Vocês viram algum tipo de temporizador? Vocês viram de uma forma geral? Ou vocês nem entraram nesse assunto ainda? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos encerrar por aqui a aula. Não entrar no assunto. Ok, então a gente vai ver com mais detalhes logo após o intervalo. Vou pedir para vocês aí, disparem seus contatos aí e chamem o pessoal para quem não apareceu na aula ainda, para depois do intervalo eles virem aqui, que eu acho que vai valer a pena, ok? Se ainda não entraram nesse assunto, eu vou ver com bastante calma a questão de temporizadores e quem tiver de forma síncrona aí vai ser mais tranquilo. Encerramos por aqui. Após o intervalo, a gente retorna. Bom, nós paramos aqui no início, ou no final da primeira parte da aula, no assunto de temporizadores. Aí, já que tem mais colegas presentes aí, alguém pode comentar comigo, se vocês não viram ainda isso em acionamentos, o que para vocês faz sentido o funcionamento do dispositivo temporizador? Ou se vocês já viram algum exemplo de algum circuito que usa um temporizador? Eu acho que tem muita chance de vocês já terem passado em algum lugar em que tem um... Vai dar timing. É isso aí. Timing, temporização. Seria realmente isso aí. Diagrama de timing diagram, isso aí. Forno elétrico. Ah, é, forno elétrico tem um temporizador, é verdade. Em casa. Micro-ondas também geralmente funciona baseado no temporizador, em segundos, apesar de ser digital. Tem lâmpadas aí, do tipo iluminação externa, que às vezes você pode botar um temporizador, liga e fica um certo tempo ligado e desliga. A Eduarda botou ali também secadora. É verdade, secadora de roupa também. É interessante, você bota o tempo que quer, ela vai até o final do ciclo e desliga depois de um tempo. Se vocês olharem no centro, tem é bem fácil de encontrar isso. Nas vitrines das lojas, às vezes tem um negocinho do lado, assim, eles ligam numa tomada, um, um contador, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu acho aqui, temporizador de tomada, que é um dispositivo pequeno que a gente compra, tipo isso aqui, e você configura o horário que você quer que as luzes liguem e que as luzes desliguem. E é muito comum você utilizar isso aqui em temporização de vitrine. Tipo, depois do horário que terminou o expediente, às vezes tá claro ainda o dia, aí eles programam para ligar uma certa hora a iluminação e desligar, sei lá, 10 horas da noite, porque depois disso não tem praticamente ninguém na rua, ninguém vai olhar a vitrine. Economiza um pouquinho de energia aí. Então é bem comum esse tipo de dispositivo temporizador por aí. Mas os nossos temporizadores, eles são mais pro lado da automação. Então eles têm a mesma função, liga e desliga. E a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, não é o assunto de hoje, temporizadores com calendário. Vocês podem escolher o dia da semana que liga e tudo mais. Mas, no nosso ponto de vista geral, temporizador são, então, os dispositivos que contam o tempo. Você programa um parâmetro nele, ou se fosse um dispositivo mecânico, lá em acionamentos, lá no painel de automação, seria uma chave de fenda, você ajusta ali um cursor para o tempo configurado, e você consegue programar um atraso na atuação, um atraso na desativação, inibição do funcionamento de alguma parte do circuito por um tempo, funções diversas aí. E quando a gente entra no assunto de usar dentro do Ladder, ele tem mais variedades do que a gente compra em hardware, se a gente fosse comprar para automação lá um dispositivo físico, um temporizador. Então lá dentro do nosso diagrama Ladder, o temporizador ele pode aparecer de diversas formas, mas aqui no Logosoft ele é esse bloquinho aqui retangular que tem sempre no mínimo uma entrada. O temporizador normal tem no mínimo uma entrada. Às vezes tem mais que uma. Você pode ter uma entrada para ligar e outra para desligar, ou algo assim. Mas eu preciso que vocês olhem aqui comigo e entendam uma coisa importante. Ele tem parâmetros internamente para serem configurados, do tipo tempo de ligar, tempo de desligar. Podem ter outros parâmetros também. E que não são entradas. Eles são um valor que você configura e fica do software. Gravou no PCIP, aquele valor está fixo lá dentro. E tem entradas, que as entradas a gente vai botar os estímulos. Quando eu apertar um botão, eu quero que espere 2 segundos para fazer tal ação.
Algo assim. Então, as entradas, os estímulos para comandar o que ele realmente vai fazer. E vamos tentar entender esse diagrama, conforme está aqui, que é um exemplo de diagrama de tempo de um temporizador tipo on delay, ou atraso na ligação, né? On delay. O que tem de informação nesse diagrama para a gente olhar aqui juntos agora? Vai ser só uns exemplos e depois lá embaixo a gente vai ver que tem vários outros. Mas entender o básico desse diagrama de tempo é fácil de depois interpretar os outros também. O diagrama de tempo começa, e o sinal mais importante é o chamado trigger, ou gatilho. Deixa eu achar aqui embaixo, até acredito que essa definição está aqui. O sinal de trigger, ou gatilho, é o que inicia a contagem de tempo. Aqui. E se a gente observar esse diagrama de tempo, do exemplo, ele gera um pulso que não importa a duração dele, um pulso curto aqui, e só vai ativar a saída Q do temporizador, que é uma saída do próprio temporizador, não é uma saída do CLP, é do bloquinho, depois de T segundos. Está aqui embaixo o parâmetro, T segundos. Então, iniciou o pulso na entrada, ligou a entrada, ele espera T segundos para ligar a saída. E nesse caso, ele só desliga a saída, se a gente olhar aqui embaixo, quando pressionar alguma coisa no botão R, que é o reset dele. Então, esse tipo de temporizador, conforme está nesse diagrama, ele tem duas entradas. Trigger, ou gatilho, que inicia a contagem de tempo, e reset, que desliga a saída dele. É um diagrama de tempo de um exemplo só. O que acontece aqui, seguindo o diagrama, depois, na segunda vez aqui, mais na direita, é que ele deu um pulso. Ele deu outro pulso que nem tinha ligado ainda, não importa. Ele segue a contagem do início até ele vir ligar de novo. Não reseta a contagem. Por isso é ilustrado aqui dois pulsos. Se eu clicar no botão e ficar apertando várias vezes o botão, ele vai começar a contagem do primeiro pulso que eu dei para ligar a saída. Então, isso aqui é um diagrama genérico só para a gente fazer a interpretação dele. Onde é que eu encontro esse diagrama? Cada temporizador tem uma documentação aqui dentro, felizmente uma espécie de manual dentro do software, Logosoft, e que eu consigo acessar ela por aqui. Eu abri aqui o exemplo dos temporizadores, mas eu vou pegar esse de cima. Eu abro ele, dois cliques, propriedades dele, on delay, é um temporizador com um atraso na ligação. Vou aqui embaixo em help. Help vai abrir essa janelinha aqui, que nem sempre é tão amistosa assim. E aqui, nessa lista do lado, tem a lista de todos os tipos de timers. Timers, ele já saiu marcado on delay. Então, esse timer, na ativação, ele tem como é o bloquinho dele. É até difícil de ver o bloquinho, porque ele é bem pequeno no software, é difícil de ler o que está escrito nele. Tem um desenho dentro, que é muitas vezes ilustrativo, não tem toda a informação que a gente quer, mas diz que na esquerda tem a entrada trigger, ou gatilho, e na direita tem a saída Q. O diagrama de tempo, que está minúsculo dele aqui embaixo, eu botei na aula aumentado para a gente entender. Então, na aula, eu botei aqui embaixo esse diagrama de tempo já aumentado. Desse temporizador, que é o tipo atraso da entrada em operação. Esse tipo atraso, on delay, que é o mais simples, ele vai ligar, quando eu pressionar o botão que está ligado à entrada, ele vai ficar ligado durante um tempo e depois de T, que é o parâmetro que eu configurei, quantos segundos eu configurei, ou quantos milissegundos eu configurei, ele aciona a saída. Mas se eu desligar a entrada, o trigger, o gatilho aqui, ele desliga imediatamente a saída também, que é o que nos mostra aqui no diagrama de tempo. E se eu ligar a entrada no segundo pulso aqui por um tempo muito curto, menor do que T, conforme está aqui embaixo, ele não vai nem chegar a ativar a saída, ele vai simplesmente parar a contagem e esqueceu. Então eu tenho que manter a entrada pressionada o tempo suficiente para esse tipo de timer, tipo on delay, que a gente vai ver. Eu também tenho ilustrado os diagramas de tempo aqui dos outros tipos de timers, que é o segundo, voltando ao programa. Esse tipo aqui é tipo off delay. Então ele vai ligar imediatamente e vai atrasar o desligamento. Se eu voltar no diagrama dele, que é o segundo timer tipo off delay, assim que eu pressionei, entrou um sinal a nível lógico na entrada trigger dele, ele liga imediatamente a saída Q. E a saída fica ligada.
fica ligada por um tempo, que é o tempo que eu durou o meu pulso na entrada, mais T segundos. Então ele liga imediatamente e mantém ligado por T segundos depois. E tem mais uns exemplos aqui, o que acontece. Se eu der um pulso curto e der outro pulso em seguida, que ainda não desligou a saída, ele segue mantendo a saída ativa por tempo, até que a última vez que foi desligado o pulso da entrada, contou tempo T, para ela desligar. Se ficar várias vezes pressionando vários pulsos na entrada, pode ser um botão, pode ser algum evento qualquer pulsado, ele vai manter sempre essa contagem e ficar resetando a contagem de T várias vezes, para que o último pulso que foi dado, ele mantenha mais T segundos ligado. Aí tem variações deles, né? A gente não vai olhar explicitamente aqui em aula, porque isso aqui é longo. Tem uma variação que é on-off delay, ele implementa duas características, demora para ligar e demora para desligar. Aí ele tem dois parâmetros, o tempo para ligar e o tempo para desligar. Então tem várias outras interpretações. E tem aquele diagrama que a gente viu que é do contador, do timer tipo on delay com retenção, que apesar do pulso ser curto, ele vai ligar depois de um determinado tempo e esperar vir o pulso no reset para desligar. Então não é aqui na aula que vocês vão entender todos os timers 100%. Isso aqui é ilustrativo e eu quero que vocês exercitem isso aqui durante a aula para realmente a gente entender como eles funcionam. O legal é, a gente bota na simulação um botão na entrada, a gente configura dentro da caixinha dele qual é o tempo de atraso, ou o tempo de ligar ou desligar, e simula em tempo real e vê quando ele ligou e quando ele desligou. O último ponto em relação aos timers é, mas como é que funciona a saída dele? Onde é que vai atuar, afinal? Se a gente voltar dentro do diagrama ladder aqui, do Logosoft, para cada timer que tem o nome aqui, T001, existe um contato auxiliar T001. Para o T002, eu posso criar também um contato auxiliar T002. Eu posso criar um contato auxiliar normalmente fechado ou normalmente aberto. Mas eu posso criar múltiplos T001 em múltiplas partes do meu código também, do meu programa. Da mesma forma que as entradas aparecem como contatos, da mesma forma que as saídas também têm contatos auxiliares, da mesma forma que bobinas virtuais também têm contatos virtuais auxiliares, também os timers têm um contato auxiliar que é só virtual. Se eu quiser atuar por uma saída, eu tenho que ligar ele na saída de alguma forma. Então, uma vez que eu criei um timer, botei um bloquinho que começa no nome T sempre, nomenclatura do timer, não tem como ligar um fio nele aqui. Vejam bem que não tem como ligar na saída dele aqui um fio, de forma nenhuma. A atuação dele se dá por meio dos contatos auxiliares com o nome dele próprio. Se eu for pegar aqui um contato tipo normalmente fechado, break contact lá em cima, e botar aqui embaixo, eu posso vir na lista de contatos aqui e procurar, que vai ter um contato com o nome T. Aqui embaixo, T1 on delay, T2 off delay, T3 on off delay e T4 retentive delay. Eu posso criar os timers todos do mesmo tipo, eu posso criar todos on delay, todos off. Aqui, nesse caso, eu fui criando um de cada tipo para exemplificar eles. Mas então eu quero criar um contato auxiliar do timer 3. Timer 3, on off delay. Está ali o contato auxiliar dele. Eu posso ligar ele no início, eu posso botar ele, no exemplo aqui em paralelo, pressionar Q2. Tanto o timer 2 quanto o timer 3 normalmente fechado podem acionar Q2 nesse momento. Então a atuação dele se dá por contatos auxiliares. E agora vem a parte do desafio para vocês. Primeiro eu vou sugerir fortemente que vocês montem aqui em aula de forma síncrona um diagraminha ladder básico e botem um timer de um tipo. Por exemplo, on delay. Aqui na lista do lado tem vários tipos de timers, né? Vamos começar com os de cima mais tranquilos por enquanto. Seria o on delay. E aí vocês botam um botão na entrada, de forma que a gente pode simular ele. E ao clicar I1 aqui para ligar aquele botão na entrada, a gente vai ver em tempo real ele contando aqui, ó, 1, 2, 3 segundos. E ele parou a contagem porque chegou no tempo do on delay dele configurado, que era o parâmetro. Se eu quero olhar a atuação do timer 1, eu vou botar aqui o make contact para ter certeza que eu estou enxergando ele, vou botar o contato do T1.
e vou botar uma bobina aqui na saída para observar uma lâmpada ligando, minimamente na simulação. Mostrar que ele está atuando aqui. Eu quero que vocês façam isso agora e testem os vários tipos de timer para entender a interpretação. Para testar, vocês vão ter que inserir o bloco, botar uma entrada nessa entrada de gatilho nele, para conseguir estimular ele e observar a saída por meio do contato auxiliar. 3 segundos, ligou T1. Beleza. Desliguei, imediatamente T1 desligou. Instantâneo. Já que eu liguei o mesmo gatilho, o mesmo comando no vários temporizadores, eu também consigo ver o T2, olha só. O T2 está configurado como off delay de 5 segundos. Então ele vai ligar imediatamente e vai ficar ligado por 5 segundos. Ele ligou imediatamente o T2, porque ele ficou vermelhinho o bloco. E quando eu desligar, ele vai ficar mais 5 segundos ligado ainda antes de desligar. Eu consigo ver no detalhe que o bloquinho ficou vermelho. Mas eu também posso botar aqui o contato auxiliar de T2 para que eu veja ele funcionando de fato. T2 desligou imediatamente. Quando eu desliguei, ele vai contar 5 segundos e vai desligar o Q2 depois de 5 segundos. Perdão, desligar o Q1 aqui. Então façam essa atividade agora e a gente vai tirando dúvidas se estão funcionando aqui ou não estão funcionando os timers conforme está na teoria. Deu dúvida? Clique em cima dele, Help, e na janelinha de Help tem o diagrama de tempo explicando como se relacionam as entradas e a saída. Da tarefa 20, então, o item 1, podem me explicar a interpretação desse problema e como vocês entenderiam ele? Em primeiro lugar, não sei, Mikael, já olhou esse problema, podia me explicar aqui e ajuda os colegas também a começar a tarefa? Não, desprevenido não, Mikael. Eu não quero que tu resolva toda a questão, eu quero só me ajude a interpretar o que tu entendeu até agora. Programa passa ou repassa, programas de auditório. Cada participante tem que pressionar um botão. Isabelle, tá por aí? Nos dá uma mão aqui. De repente, alguém quebra o gelo e o Mikael nos ajuda também. Já que é só a terceira vez que a gente tá vendo esse mesmo problema aí, de repente vocês entenderam bem agora. Pelo que eu entendi, senhor, as duas luzes, quando o primeiro participante apertar, tem que ficar ligada ambas as duas. Só que a do participante que apertou vai ter que ter um off delay de 2 segundos, é isso? Na verdade, só vai ligar uma delas cada vez, né? Essa é uma questão. O primeiro que pressionou tem que inibir a outra, né? Ah, tá, não pode ligar simultaneamente, tá bom. Isso aí. Só que aí ela tem que ficar ligada durante 2 segundos e aí ela desliga, né? Vamos supor assim, o participante aperta o botão durante um tempo bem curto, né? Nem conta o tempo que ele apertou o botão, ele só apertou ali e deu milissegundos. Depois disso, tem que ficar ligada a luz dele por 2 segundos. E aí ela pode desligar. Só que tem que lembrar que tem que ficar inibindo a luz contrária, porque se o outro participante pressionar o botão logo depois, não pode o outro pressionar. Não pode ligar a luz do outro, né? Sim. Então, veja uma diferença do que vocês viram antes. As saídas são Q1 e Q2. Só que vocês vão ter que memorizar, vocês vão ter que salvar e fazer a retenção de quem pressionou o primeiro botão internamente. Não na saída, porque a saída só pode ficar ligada por 2 segundos, depois ela tem que ser inibida. Supomos assim, um participante apertou. Aí passou os 2 segundos, o outro participante continua apertando. Não pode ligar do outro. Só depois que o juiz apertar o reset, ele pode voltar a ligar uma das duas. Entendeu a situação? Entendi. Complexo. Se fosse para ser mais simples, a gente já tinha acabado o ano, né? Então tem que motivar vocês a seguir desenvolvendo. Eu acho que isso aqui é algo bem razoável da gente implementar e funcionar ali em CLP. Tenho certeza que vocês estão bem capazes disso aí, ainda mais que é a terceira vez que a gente está tendo problema, né? Eu acredito que a gente tenha entendido aí. Lembre-se, essa questão do intertravamento entre um participante pressionou e o outro não pode pressionar é similar ao que a gente viu da partida direta e reversão, né? Tem que inibir o outro. Depois que funcionar essa questão ali, de pressiona as entradas I2 ou I3 para um participante ou outro,
funcionou direito, ele salvou a informação, provavelmente no contato virtual, e ligou uma das saídas por 2 segundos, uma saída ou outra, não pode ligar as duas juntos, ele vai ficar parado e não pode aceitar ninguém pressionando mais nada até o juiz apertar o reset. Ok, próxima pergunta, reset agora vocês podem apertar os botões de novo. Depois que deu certo isso aí, eu quero que vocês complementem isso de forma que tem que ligar uma sirene por 1,5 segundos. Depois de qualquer um dos dois que tenha pressionado. Quer dizer, quando um deles pressiona, liga uma luz, mas por 1,5 segundo ele tem que ligar uma sirene, independente dos dois participantes. É uma sirene só para os dois. Aí eu sei que vocês vão ter uma lógicazinha para fazer entre as saídas aí para acionar uma sirene por 1,5 segundos. Lembrem, o parâmetro usado no temporizador é 1,5, o parâmetro usado lá dentro do temporizador é 2 segundos. O parâmetro é algo que vai dentro daquela caixinha, lá no Logosoft aqui, 2 segundos, ou 1 segundo e 50 centésimos, 1 segundo e meio. E para acionar, para dar o gatilho na entrada, vocês vão usar lógicas entre entrada e 1, entrada e 3, saídas, ou o que vocês tiverem aí de contatos auxiliares. Isabelle, argumenta sobre o teu muito complexo aí, de repente tu já está entendendo melhor agora. Ajuda aí a entender. Talvez uma palavra de sabedoria que vocês fizerem a pergunta certa agora durante a aula pode ajudar a solucionar muitas dúvidas depois. Mikael ajuda. Ok, tá bom? Mas o Mikael mesmo ficou em dúvida, então vamos todo mundo aí conversar junto sobre o problema. Vamos ficar acordado da seguinte forma, então. Tem um esforço grande para resolver o item 1 e 2. Quem conseguir resolver o item 3 e 4, muito legal. Se não der para resolver o item 3 e 4, não vale fazer corpo mole, tem que tentar. Pelo menos entender bem o problema. A gente vai tentar resolver o item 3 e 4 durante a aula da próxima semana. Como a tarefa, para esclarecer, fica do 1 ao 4. O 3 e o 4 ficam assim por tentar entender bem o problema e iniciar. Mas o 3 e o 4 não são 100% obrigatórios. Eu gostaria que vocês vissem, porque se eu disser que é só 1 e 2, ninguém vai nem olhar os problemas para a semana que vem. Então, ok, fica de 1 ao 4 tarefas a serem feitas. Quem conseguiu 3 e 4 é ótimo. Senão, a gente tem que entender muito bem o problema 3 e 4 antes da próxima semana. Encerramos por aqui, pessoal. Falta um minutinho aí. Encerramos. Beleza? Obrigado pela participação de todo mundo. Conversem com os colegas aí. Vem mais gente de forma síncrona na semana que vem. Vai ficar mais legal. Até mais, pessoal. Tenham uma boa semana aí. Até mais, senhor. Até mais. Boa semana. Valeu, Ricardo. Senhor, vou dizer que eu entrei atrasado porque eu achei que a aula era às 10. Ah, não, cara. Não pode Juro. ser. Não, juro, Ricardo. Às 9. Aí complica. Às 9, Ricardo. Vamos lá, cara. Às 9. Então tá, senhor. Até mais. Tchau, até mais.